A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 3 e versículo de número 7 e 17, que vai nos dizer assim: Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Agora o versículo de número 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por essa palavra que nós vemos, irmãos, o próprio Deus garantindo a Josué que Deus, ele iria mostrar para todos que Deus estava com Josué. Havia chegado o tempo de Deus confirmar o chamado de Josué. Diante dos olhos de todos que estavam ali, as pessoas não teriam mais dúvidas. E se alguém tinha alguma dúvida, até aquele momento caiu por terra. Porque de maneira miraculosa, Deus mostrou que estava com Josué. Através dessa palavra, eu quero lhe dizer: quem mostra que Deus é na tua vida não é você, mas é Deus. Eu vou repetir para você entender. Quem mostra que Deus é na sua vida não é você, é Deus. Muitas vezes, irmãos, nos entristecemos. Por quê? Porque algumas pessoas, elas desdenham, algumas pessoas, elas desacreditam, e nós, às vezes, queremos mostrar que Deus está conosco. Nós, muitas vezes, queremos que as pessoas contemplem que Deus nos chamou, só que Deus está dizendo: para tudo tem um tempo. Havia um tempo para Deus confirmar diante dos olhos de todos que ele estava com Josué. Da mesma forma como há um tempo para Deus mostrar que ele é na sua vida, tenha calma, ele vai mostrar. Quando Deus mostra, irmãos, é de maneira perfeita. Josué não precisou ficar falando nada. Josué não precisou ficar mostrando para os filhos de Israel que ele era a escolha de Deus. Declare comigo: é Deus quem mostra que foi ele quem me escolheu. É Deus quem mostra que foi ele quem me escolheu. O Senhor mesmo falou com Josué aqui. O Senhor mesmo garantiu para Josué: Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Ou seja, eu começarei a mostrar que eu sou na tua vida. Você já pegou aí do outro lado? Deus está dizendo hoje, através da palavra dele: começarei a mostrar que eu te escolhi. Começarei a mostrar que eu sou na tua vida. Tem pessoas, irmãos, que estavam sofrendo perseguições, sofrendo humilhações, gente desdenhando, gente se levantando contra você, te perseguindo, como se Deus não fosse na tua vida. Mas o Senhor hoje te garante: começarei a mostrar que sou na tua vida. Começarei a mostrar que te escolhi. Começarei a mostrar que eu sou o Senhor que tem uma obra na tua vida. Não é você que mostra. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo de Deus mostrar que ele me escolheu. Eu creio que chegou o tempo de Deus mostrar que ele me escolheu. Irmãos, tem um tempo determinado para tudo. Tem um tempo até mesmo para Deus mostrar que nós somos escolha dele. Tem muita gente que fica procurando se justificar. Tem muita gente que fica procurando mostrar. Só que quem é de Deus não faz força para mostrar nada. Quem é de Deus aguarda no que Deus faz. Foi isso que Josué fez. Josué deixou Deus apresentar ele como um escolhido para ser o sucessor de Moisés. Quem testifica as palavras de Deus é Deus. E Deus não somente dá sinais, irmãos. Deus não dá somente sinais, mostrando, falando, não. Deus faz coisas grandes acontecerem para confirmar aquilo que ele falou. Porque foi isso que aconteceu na história de Josué, e é isso que vai acontecer com algumas pessoas aqui. Deus, ele vai mostrar de maneira tão forte, mas tão forte, que não vai ter como pessoas duvidarem que foi Deus que te escolheu. Se prepare, porque o Senhor está dizendo: eu mostrarei diante de todos e não deixarei sombra de dúvida. Declare comigo: o meu Deus não vai deixar dúvidas, mas vai confirmar que ele me chamou. O meu Deus não vai deixar dúvidas, mas vai confirmar que ele me chamou. Irmãos, não existe nada melhor do que Deus testificar, não é verdade? Não existe nada melhor do que Deus mostrar. E Deus deixou bem claro: para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Para que eles saibam que, da mesma forma que Moisés tinha credibilidade, da mesma forma que eu escolhi Moisés, eu também te escolhi e sou com você.
Deus não ia deixar, irmãos, Josué sem confirmações. Deus não ia deixar Josué sem grandes sinais. Deus deu grandes sinais para testificar que ele havia escolhido Moisés. Lembra? Pois é. E assim Deus estava fazendo aqui com Josué. Não precisa você se preocupar com nada, porque o Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que abre o Jordão. O Deus que mostrou que estava com Moisés é o mesmo Deus que mostrou que estava com Josué. E é o Deus que vai mostrar que está contigo. E é o Deus que vai mostrar que foi Ele quem te escolheu. Quando você vê gente fazendo força para mostrar que Deus escolheu, é sinal de que ele não é o escolhido. É sinal de que ela não é uma escolhida, ou até mesmo que eles estão perdidos. Porque muitas vezes, irmãos, é até escolhido ou escolhida, mas vive da opinião alheia, vive do que as pessoas pensam, vive do que elas vão achar. Então, por se importar tanto com o que as pessoas pensam, acabam se perdendo no meio do caminho e querendo mostrar que Deus chamou. Só que o que é de Deus não quer mostrar nada. Quem é escolha de Deus conhece o seu lugar. Quem é escolha de Deus não fica pedindo oportunidade. Quem é escolha de Deus não fica pedindo para que as pessoas venham divulgar. Quem é escolha de Deus não fica pedindo nada, só deixa Deus fazer. Você crê que Deus faz? Deus estava aqui dizendo, irmãos, que Ele iria fazer. Ele iria mostrar por Josué. Esse mesmo Deus que disse que Ele iria mostrar por Josué é o Deus que está lhe dizendo hoje. Sou eu, Deus, que mostro. Sou eu, Deus, que confirmo. Sou eu, o Deus que testifico. Eu não vou deixar somente as palavras serem lançadas no vento. Aquilo que você falar, as pessoas ouvirem, mas não ver uma confirmação. Porque é muito difícil, né, irmãos? Você falar algo que não tem confirmação. Você falar algo que Deus não confirme. Mas quando há confirmação, você tem a testificação de que é Deus quem fala contigo. Então, os filhos de Israel precisavam ver aqui Deus abrindo o Jordão através da vida de Josué, para que eles entendessem que o chamado de Josué era tão forte quanto o chamado de Moisés. E é Deus, irmãos, quem nos dá credibilidade. Você sabia disso? É Deus quem faz as pessoas nos respeitar. É Deus que mostra que nós somos escolha dele, não dos homens. Declare comigo, o meu Deus vai mostrar que eu sou escolha dele e não dos homens. O meu Deus vai mostrar que eu sou escolha dele e não dos homens. Irmãos, quando a escolha é de Deus é diferente, você entende? Quando a escolha é de Deus, Deus toma partido. Quando a escolha é de Deus, Deus diz assim, ó, eu vou mostrar, eu faço questão. Ramanchurabaia. Você não vê aqui em momento nenhum Josué pedindo para Deus mostrar. Entendeu, irmãos? O próprio Deus se disponibiliza a mostrar. O próprio Deus diz, eu vou mostrar, eu quero fazer. Assim é na vida de um escolhido, assim é na vida de uma escolhida. Você que entrou aqui, você não veio aqui em vão, não. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma obra na sua vida. Só que hoje você está passando por um tempo de descrédito. E isso é muito doloroso, irmãos. O tempo de descrédito, quando você sabe que é Deus na sua vida, quando você sabe que a sua vida está no altar diante de Deus, quando você sabe que está fazendo as coisas certas. Quando Deus te manda fazer algumas coisas, porém as pessoas não te dão credibilidade, isso é doloroso. Mas todo escolhido passa por este tempo de descrédito. Todo escolhido passa por este tempo em que o caráter está sendo forjado, moldado. Mas depois do tempo do descrédito, chega um tempo em que a palavra do Senhor vem sobre nós, como está acontecendo aqui agora. E Deus diz assim, o meu tempo, Ricandaramanchurabaia, chegou. Irmãos, o que é de Deus, você não precisa nem fazer força. O que é de Deus, você não precisa nem pedir nada. Ele mesmo faz por você. Quando você vê já acontecer, você diz, meu Deus, que confirmação. Meu Deus, que é isso? O Senhor está mostrando de maneira extraordinária que o Senhor me escolheu mesmo. Que porta aberta. Deus, que coisa linda. O Senhor está confirmando aquilo que o Senhor falou. Irmãos, Deus vai deixar pessoas aqui como quem sonha. Você vai ter a certeza de que Deus é na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você vê por acaso Moisés ou Josué fazendo força para abrir Moisés o Mar Vermelho e Josué para abrir o Jordão? Não. Porque ambos eram escolhidos de Deus e Deus queria mostrar que estava com eles. Então o próprio Deus, ele abriu o Mar Vermelho diante de Moisés e do povo de Israel e agora estava abrindo o Jordão diante dos filhos de Israel e de Josué. Ambos eram escolha de Deus, tanto Moisés quanto Josué, mas não precisaram fazer nada, só ficar na brecha, na obediência.
O Senhor diz para você, só permaneça na vocação que você foi chamado. Só permaneça me agradando, porque o restante quem faz sou eu. Quando nós agradamos a Deus, irmãos, Deus testifica as palavras dele na nossa vida. Deus, ele sopra o teu nome. Deus, ele abre a porta. Deus, ele traz a cura, ele traz a libertação, ele faz acontecer o milagre, o Jordão se abre, o impossível acontece quando nós nos posicionamos diante dele. Através dessa palavra, o Senhor te chama a você se posicionar diante do Senhor. A Bíblia diz que todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Todo mundo ali, irmãos, não teve dúvida. Todo mundo ali tinha certeza. Olha, Deus confirmando. Da mesma forma que Deus chamou Moisés, Deus deu chamar também na vida de Josué, tá vendo? Moisés abriu o mar vermelho. Aconteceu ali algo miraculoso diante dos olhos dos nossos pais. E agora está acontecendo algo miraculoso diante dos nossos olhos, através de quem? De Josué. É Deus confirmando e dizendo: não mexa com ele. Não se levante contra ele, porque é o meu escolhido. Eu estou engrandecendo a ele diante dos olhos de todos, para que ninguém toque. Josué tinha um dono, um Deus que respondia por ele. Moisés tinha um dono, Deus que respondia por ele. E Deus está dizendo para você hoje: você tem um Deus que responde por você. Se cale. Se cale, porque Deus é quem mostra que está contigo. Quando Josué, aqui no capítulo de número 3, ele dá o primeiro discurso aos israelitas, Deus não deixou somente as palavras dele serem mencionadas, serem ditas e afirmadas, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus confirma. Deus está dizendo para você: abre a tua boca e fala. Fala o que eu te mandar. Não é falar de você mesmo, não. Não é você querer mostrar, querer responder à altura. Não tô falando disso. Eu tô falando de você falar o que Deus te mandar somente. O que Deus não te mandar, você se cala. Mas o que Deus te mandar você falar, você fala. Ai, irmã, eu tenho medo de falar e não acontecer. Eu tenho medo de falar e não se cumprir. Se você tiver medo, você não vai dar lugar à fé, porque a fé e o medo não andam juntos. Se você tiver medo, o medo vai crescer e tomar o lugar da fé. Mas se você colocar o medo embaixo e a fé em cima, a fé cresce e o medo ali, ó, é esmagado. E hoje o Senhor está dizendo: esmague esse medo, porque eu sou Deus que confirmo. Deus não deixou o primeiro discurso de Josué aos israelitas ficar na vergonha, mas Deus abriu o Jordão. Irmãos, foi algo miraculoso que aconteceu. Não estou falando aqui de força humana. Eu não estou falando aqui que ele abriu uma porta. Eu não estou falando aqui que ele derrubou um muro. Mas eu estou dizendo que o Jordão se abriu. Eu estou dizendo que da mesma forma que Deus mostrou que estava com Moisés, ele confirmou, porque Deus é o Deus que fala, confirma e testifica e não deixa sombra de dúvidas. Declara comigo: eu sirvo a um Deus que não deixa dúvidas e ele vai confirmar tudo que ele tem comigo. Eu sirvo a um Deus que não deixa dúvidas. E ele vai confirmar tudo o que ele tem comigo. Aqui estava, irmãos, o Jordão transbordando. Aí Deus faz o quê? Abre o Jordão e a Bíblia nos diz que o povo passou a pé enxuto. Da mesma forma que os pais dessas pessoas aqui passaram no meio do Mar Vermelho a pé enxuto. Assim estava acontecendo com os filhos de Israel. Aqueles que foram introduzidos na terra que mana leite e mel estavam vendo agora o Jordão se abrir, como os pais deles viram o Mar Vermelho abrir. Isso Deus fez para quê? Para confirmar o chamado do seu escolhido. Não duvide desse Deus que confirma. Não duvide desse Deus que testifica. Não duvide desse Deus que quando chama, quando manda, ele garante. Ele está dizendo para você hoje: eu te chamei, não errei o endereço na escolha e vou confirmar que eu sou na sua vida. Deixe Deus mostrar no tempo dele. Deixe Deus testificar. As irmãs estão desdenhando, as irmãs estão se levantando contra, as irmãs não acreditam na palavra que Deus me usou para falar. Pode deixar. Porque a confirmação quem traz não é você. A confirmação quem traz é o próprio Deus. Só descanse, declare comigo: eu vou descansar. E Deus vai confirmar que ele é comigo.
Eu vou descansar e Deus vai confirmar que Ele é comigo. O povo atravessa pés enxutos. E Deus, de maneira extraordinária, confirma: o meu escolhido, o sucessor de Moisés é Josué. E vocês não terão sombra de dúvida, porque eu estou falando, confirmando e testificando. Deixe Deus falar, deixe Deus confirmar, deixe Deus testificar. Porque quando Deus ele mostra que Ele nos escolheu, é de maneira perfeita. Da mesma forma que o Senhor disse aqui a respeito de Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Deus está dizendo: eu vou começar a mostrar para as pessoas, diante dos olhos delas, que eu sou na sua vida e que foi eu quem te escolhi. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é o Deus que, quando o Senhor chama, o Senhor garante, o Senhor capacita, o Senhor mostra, Pai, que o Senhor nos escolheu. Não precisamos, Pai, mostrar nada para ninguém, não precisamos falar nada para ninguém, mas o Senhor é o Deus que mostra, que fala, que confirma, que testifica, Pai, as tuas escolhas na nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada por esta confirmação dentro da tua palavra, que o Senhor vai começar a fazer o impossível acontecer diante dos olhos de muita gente, para que eles venham reconhecer que o Senhor chamou o teu filho, que o Senhor chamou a tua filha. Ô Senhor, não foi Josué, Pai, que mostrou nada para os filhos de Israel, mas foi o Senhor. A melhor coisa que existe é o Senhor mostrar, é o Senhor confirmar, é o Senhor testificar a escolha do Senhor na nossa vida, Deus. Por isso eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor possa testificar a tua escolha na nossa história. Que o Senhor possa, Pai, mostrar que não somos escolhas dos homens, mas somos escolha tua, Pai. Toda honra e toda glória nós sabemos que é tua, Senhor, porque foi o Senhor quem abriu o mar vermelho para mostrar que estava com Moisés. Foi o Senhor quem abriu o Jordão para mostrar que estava com Josué. E é o Senhor quem vai fazer o impossível acontecer para testificar que não somos escolhas dos homens, mas somos escolha tua. Não existe nada melhor do que essa certeza. Não existe nada melhor do que esta convicção. E nós te agradecemos, Senhor, porque não somos escolha humana, nós somos escolha dos céus, e é o Senhor quem confirma o nosso chamado, é o Senhor quem confirma a escolha do Senhor na nossa vida. Deus, obrigada pela credibilidade que o Senhor está entregando hoje, porque não existe nada melhor do que uma credibilidade dos céus. Era o Senhor quem estava dando credibilidade aqui para Josué diante dos olhos dos filhos de Israel, e assim o Senhor está fazendo hoje, dando credibilidade ao teu filho, dando credibilidade à tua filha e mostrando, Pai, que eles são tua escolha. Foi o Senhor quem chamou, foi o Senhor quem capacitou, foi o Senhor quem deu a ordem, e a tua boa palavra vai se cumprir na história dos teus filhos de maneira miraculosa e especial. Pai, eu creio que da mesma forma que o Senhor testificou que estava com Josué, o Senhor testificará que o Senhor escolheu os teus filhos. Pai, o Senhor, eu creio, Pai, que as palavras do Senhor na vida dos teus filhos não cairão por terra, mas o Senhor confirmará cada uma delas. Pai, eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir,
Que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho, meu Senhor, para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, Pai, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Senhor, eu te peço, e falando melhor aos corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje que Ele vai mostrar que foi Ele quem te escolheu. Se prepare, porque da mesma forma que Deus, Ele começou a engrandecer a Josué diante dos olhos dos filhos de Israel, Ele vai começar a te engrandecer. Ele vai começar a mostrar que Ele é na sua vida. Não é sobre você, mas é sobre o que Ele é, sobre a escolha dEle na sua história. Deus vai testificar de que você é a escolha dEle. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.